Fala, gestores, tudo bem com vocês? Mais um Franquias na Prática. Voltando com o nosso modelo de perguntas, porque a gente segmentou o nosso tema, então agora é perguntas e respostas que a gente recebe sobre como franquear o meu negócio. Então, como fazer isso? Eu estou pronto, eu não estou? O que preciso? Quais são os aspectos para serem avaliados? Então, a gente traz aqui nesse episódio, a gente fez um episódio anterior voltado no segmento em geral de franquias, como funciona, o que pode e o que não pode. Vai ter parte 2 daquele tema específico, que agora é só sobre quem ainda não é franquia, para saber se pode entrar dentro do segmento. É isso, né, Edu? Exatamente. Esse Então, é um bora lá. tema que atende o outro espectro do franchise, né? Quem está querendo entrar para dentro do sistema de franquias ou querendo saber se faz sentido entrar para o sistema de franquias. Boa, então você que não é franqueador ainda, eu vou te explicar o que é a Sults. A Sults é a maior e melhor plataforma de gestão para redes que o mercado tem, tá bom? O que a Sults faz? São mais de 27 módulos integrados que ela propicia a comunicação entre a matriz e as unidades na ponta, as filiais, então trazendo para franquias da franqueadora com as unidades franqueadas. Então, comunicados, chamados, avisos, a parte de e-commerce, divulgação de campanhas, toda a parte de checklist que a franqueadora vai aplicar na sua unidade, controle de planos de ação, tudo isso está dentro da sua plataforma centralizada. Como é que eu vou treinar minha equipe? Treinamentos estão lá, trilhas completas de treinamento estão. Então, tudo isso está dentro da Sults, que é a plataforma que vai gerir tudo isso para o seu negócio. Então, Sults é o nosso patrocinador oficial do Franquias na Prática, porque é a plataforma que gere esse mercado. Quis me alongar, porque você está assistindo esse episódio hoje, é porque você ainda não é do segmento de franquias, né? Ou vive ele ali, namorando ele, querendo ter o seu negócio. Então, a Sults é o parceiro que faz o seu negócio tracionar. Bora nessa, Edu? Show, bora nessa. Qual a primeira pergunta, Isa? No começo. Meu negócio está pronto para ser franqueado? Quais são os critérios para me tornar uma rede de franquias? Caramba. Se ele está pronto, vamos trazer alguns critérios e aí a gente precisa falar o básico também. O primeiro é se ele está dando lucro. Boa. Parece simples, mas a gente frequentemente conversa com gente que quer franquear. E aí, está dando lucro? Não. Olha, querido, a gente precisa franquear a multiplicação de um modelo de negócio de sucesso. Então, a gente quer multiplicar o sucesso e não o fracasso. A gente precisa estar dando lucro e com rentabilidade suficiente para que, né, para caber um outro personagem que é o franqueado no meio dessa equação. Então, boa. Eu queria fazer um complemento aqui. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que houvessem critérios mais claros para deixar o mercado mais seguro, tá? Então, assim, não existem critérios legais de tempo de vida da unidade, de retorno mínimo esperado, de informações auditadas para que você possa seguir. Isso traria uma burocratização maior para o segmento, um pouco mais complexa de botar isso em prática, mas o tornaria mais seguro, tá? Então, assim, não é que tenham critérios, o que o Edu pontuou aqui, não está na lei. Você tem que ter, no mínimo, e isso bate muito para a gente, eu tenho que ter pelo menos 2 unidades? Eu tenho que ter pelo menos 2 anos de operação? Não. Na teoria não, né, Edu? Você não precisa ter não esse período todo ali, esse volume de unidades, volume de faturamento, um histórico comprovado, né? Só que isso ajuda demais. A boa prática diz que sim. Exatamente. Então, assim, não é porque não está na lei que não precisa ter esse volume ali aplicado de premissas como essa. Volume de unidades, lucro apresentado, tempo de vida, histórico de gerência com outras pessoas, se provar que o modelo pode ser franqueado. Não, na lei não pede nada disso aqui, mas o que a gente pontuou. O Edu trouxe muito bem, a franquia é a replicação de um modelo de sucesso. Se você tem um negócio que ele ainda não está tracionando, que ele ainda não está ali com uma sequência de meses no positivo, trazendo crescimento, grande diferencial, eu diria que você não está pronto para ser franquia, né? É isso. E por que as múltiplas unidades são importantes antes de franquear? Tem vários aspectos aqui, porque necessariamente para eu ter múltiplas unidades, eu preciso ter processos claros dentro da minha operação. Então, não conseguiria ter 10 unidades do meu negócio se eu não tivesse processos claros rodando bem. Então,
É uma premissa, porque se você conseguiu implantar isso em 10, rodando na mão dos seus gerentes e fazendo isso acontecer, você tende a estar mais perto de ser professor desse negócio e ensinar alguém de fora a operar ele desde o dia zero. Então, você está mais pronto nesse sentido. E você testou a replicabilidade do seu negócio na mão de outras pessoas, né? Uma coisa é o Edu, pô. O Edu é muito fera. Ele tocar o negócio dele ali que ele faz, é óbvio que vai ser bom pra caramba, né? Assim, só que tem um limite. Então, a gente fala de um grande comparativo lá na Y, né? Os restaurantes estrelas Michelin. Dificuldade que é replicar um negócio desse para ele garantir continuar sendo um restaurante estrela Michelin. Você vê vários chefs que têm restaurante estrela Michelin que nem todos os restaurantes deles são. Né? Então, assim, ele não consegue sair replicando aqueles que têm a estrela porque requer um monte de aspectos para conseguir manter esse controle e a operação nesse ponto. Então, testar a replicabilidade de modo próprio é altamente recomendado para você não falhar na mão de terceiros, que é o franqueado. Perfeito. E além de processos, o que as múltiplas unidades pedem que você faça uma boa gestão por indicadores. Então, você precisa acompanhar os indicadores, ter plano de ação nessas unidades. Então, te torna um gestor mais robusto. E essa robustez vai ser fundamental para que você seja um franqueador no dia seguinte. Mas, além desses aspectos internos de gestão, você ter múltiplas unidades, 10 unidades, por exemplo, de um negócio, e aí, claro que não é um pré-requisito, a gente já frisou aqui, também te faz explorar diferentes mercados. A gente já encontrou operações que tinham muito sucesso em um lugar e, cara, esse lugar aqui não necessariamente, todo lugar que você vai abrir, isso aqui vai se repetir. Então, vamos abrir mais lugares para testar esse modelo funcionando em rua, em supermercado, em shopping, em outros ambientes, para público A, B, C, enfim, para diferentes praças, para que o seu negócio esteja efetivamente validado em termos mercadológicos. E aí, por isso que abrir múltiplas unidades traz carregado dentro desse validação de modelo para aceitação de mercado, de gestão interna, de construção de processo. Isso tudo te deixa mais pronto para ser um franqueador. Eu vou falar que você foi leve, não é mais pronto isso aí. Eu acho que vamos falar que quando você vira franqueador, você tem que dar aula. E a primeira aula que você tem que dar para o seu franqueado é como escolher o ponto comercial. Perfeito. Se você não tem múltiplos pontos, você não sabe quais são os fatores que afetam positivamente o seu negócio. Perfeito. Então, assim, é muito difícil você ter uma unidade e conseguir sair falando que não vai replicar só nessa. Você pode ter lugares melhores do que essa que você já testou ali dentro. Você vai ter que entender quais são os fatores que jogam para baixo a tua operação. Então, quando a gente fala em franquia, o treinamento, você dá aula sobre o seu modelo. Com uma unidade, tudo bem, você aprende a fritar um hambúrguer, a atender o seu cliente, a lavar roupa para sua lavanderia, você consegue fazer isso aqui. Mas você não entende sobre a aula de ponto comercial, que essa não volta atrás. Se você errar, lascou, né, Edu? E fora repertório, né, Zé? Se você tem uma única unidade com pouco tempo de vida... Você não errou tanto assim, né? Você não errou tanto assim, você não sabe... Você não passou 3 invernos, não passou uma crise que te faz ter que ter alternativas e buscar repertório de ações que vão mexer no negócio. O quanto mais você testou ele, mais quando o seu franqueado e ele vai levantar a mão e falar assim, cara, não estou conseguindo, me ajuda aqui. E se você operou ele pouco tempo e entende pouco do negócio, você vai ser menos capaz de conseguir ajudá-lo. Logo, você vai ser um franqueador pior. Então, boa. No fim do dia é isso. É isso. Então, o Edu fez a brincadeira do inverno aqui, que a gente gosta também, sobre situações adversas, que é a sorveteria que não passou por alguns invernos, não vou falar não está pronta para expandir. Porque vender sorvete no sol é muito fácil, vender sorvete no frio é difícil, tem que aprender a vender sorvete no frio para conseguir instalar seu franqueado nesse momento. Então, lidar com o seu negócio, passar por cadeias completas, sazonais, é super importante. Então, não está escrito na lei que você precisa passar por 2 invernos, mas eu recomendo que você passe por pelo menos 2. Excelente. Boa. Essa aqui a gente vai responder como Y, né? Assim, quanto tempo e dinheiro custa para franquear a minha marca? Muito bom. Cara, tempo. Acho que é um trabalho que dá para ser feito aí entre um semestre dedicado, se der tudo certo. Porque ele é uma construção... se você quiser só uma circular de oferta de franquia para começar a vender franquia, o chat te entrega, mas eu recomendo fortemente que você não faça isso. Porque
Porque tem uma construção de estratégia, de como é que você ataca mercado, de definição de modelo, de gap em todos esses aspectos de gestão que a gente está falando aqui, que precisam ser resolvidos antes de iniciar essa multiplicação. Vender franquia não é simplesmente arrumar uma circular de oferta de franquia, arrumar um franqueado, vender para ele e fechar o olho e pôr esse dinheiro no bolso. Está longe de ser isso. Ser franqueador é abrir um novo negócio e a gente precisa estruturar esse novo negócio de que é uma franqueadora. Essa franqueadora, agora a receita dela é receber royalties, é ajudar o empresário a ter sucesso com a sua marca. E essas são coisas todas novas, diferentes do que você faz hoje. Hoje você tem o seu negócio, na sua hamburgueria você vende seu hambúrguer e você vai estar abrindo um negócio franqueadora, que é outro business, que tem ponto de equilíbrio também e que pode dar ou pode não dar dinheiro conforme o volume de unidades que ele tem e precisa de múltiplas unidades para esse negócio ser rentável. Então, tem muitos aspectos a serem construídos que não é o chat que vai te entregar uma cópia, você vai vender, isso não é sustentável. Boa. Eu acho assim, na Y a gente pode escolher isso, né? Não preciso da lei para me falar que sim ou que não, mas a gente não faz franquia de ideias, a gente pega negócios que estão rodando, por isso um trabalho que é mais longo, de cerca de 6 meses, né? E ele vai de 3 a 12, mas a maioria gira na casa de 6 meses, porque é uma validação completa das informações existentes para mapear que tudo aquilo é real, porque a Y está assinando aquelas informações, a construção de todos os materiais de treinamento, suporte ao franqueado. Então, é um trabalho alongado, não é um trabalhozinho de chat, de cloud, que você entra aqui, pega as informações e sai do outro lado, que parte do meu modelo é franqueável, você vai ter indústria no meio do caminho, se não vai, que o franqueado ele vai fazer o quê, qual é o papel das partes. Então, falando em alimentação, ele recebe pronto, ele não recebe pronto, eu tenho indústria, como é que é a logística, para que regiões eu vou. Então, assim, não é um trabalho simples, tá? E a gente pode trazer aqui é um investimento que varia na casa de 50 a 200 mil reais para você montar todo esse projeto, para você sair do outro lado. Então, varia do que você tem pronto, do que você não tem, da complexidade do modelo, do nível de exploração territorial que você vai colocar. Não estou entrando no mérito internacional, se você abarcar outros mercados, porque o investimento ele vai muito para cima quando você faz isso, e o tempo também, porque é um outro mercado, são outras leis, são outras modelagens, quando você quer resolver um modelo que vai para fora do Brasil também. E que muitas marcas têm isso como estratégia número 1, junto com a expansão nacional da sua marca. Então, é mais ou menos nessa casa, falando em tempo, na casa de 6 meses, investimento de 50 a 200 mil reais. Isso não só na Y, como várias outras que praticam esse modelo. A sua nossa recomendação é que não faça isso sozinho. E qualquer coisa abaixo disso, né, orelha em pé aí, porque... Vai ser Ctrl-C, Ctrl-V. A atenção para não ser um Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente já pegou, né, Du, assim, coisas de COF, circular de oferta de franquia, de hamburgueria falando de sapato no meio do caminho e vice-versa, né? Falando de sorvete, né, de sapato. Isso não é legal. Assim, você vê que foi realmente copiado uma para outra. E a regra, as multas e tudo mais, as cláusulas, elas não são iguais. Então, não é um modelo só. Não, absolutamente não. E precisa ser customizado, senão você vai nascer sem sustentabilidade, com o modelo fragilizado. E aí a chance de ser bem-sucedido nele é muito baixa. Boa. Essa aqui, ela é similar, talvez a resposta rápida. Por onde começo? Qual o primeiro passo para franquear a minha marca? Primeiro, zerar o franquias na prática. Isso aqui é você entender onde você está pisando, porque aqui a gente traz a vida real do que é um franqueado, do que é um franqueador, para você entender esse cenário. Então, assim, não é uma brincadeira, é de verdade, é zerar. Então, esse episódio, quando novas pessoas entram na Y, a gente passa uma listagem triada dos episódios para colocar, mas a maioria dos membros assiste todos os episódios porque começa a entender e principalmente o nosso modo de pensar. Como eu falei anteriormente, a lei ela não trava 100% o que pode ou o que não pode. E tem muitas entrelinhas, muito dia a dia envolvido para você conseguir fazer um bom trabalho sobre isso. Então, se capacitar sobre o segmento é assim, fundamental para você conseguir não ser levado por opiniões. Eu vou ter que me colocar no meio aqui de consultores. Por quê? Eu vou olhar, muitas vezes, para um meio frio, numérico do que é o melhor para o seu negócio. Mas, talvez eu faça algo que modele o seu modelo de um modo que você não quer operá-lo. Você precisa ter
conhecimento para entender os ônus e bônus de cada decisão. Então, estar a par, acho que é o primeiro passo, né, assim, é um novo negócio que você pontuou, né? Vira outra empresa. Conhecer sobre esse negócio, sobre esse modelo de negócio que é o franchise. Boa. Mas o primeiro passo para mim ainda é fazer uma análise de franqueabilidade. Boa, aí que entra aqui, que até dentro das que a gente anotou aqui, né, assim, é fazer um diagnóstico, se o modelo ele é replicável, né, entender, e a Y faz isso, a gente faz uma análise de expansão, por quê? A gente já fez análise de franqueabilidade no passado. Só que franquia é um dos canais de expansão do seu negócio. Nem sempre vai ser franquias o melhor canal. Então a gente entende primeiro que o seu negócio ele é expansível. Depois, qual é o melhor canal que você vai adotar para isso aqui, porque tem muita interferência, existem várias decisões e a gente é muito feliz no nosso dia a dia porque a gente trabalha diretamente com concorrentes. Os concorrentes se indicam dentro da Y porque eles sabem que não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Um modelo para aquele caso, para aquele empresário, para aquela sociedade e para o vizinho dele, que é a mesma coisa para quem olha de fora, é outra estratégia completamente diferente. Então, você tem que ter opinião para que a gente possa fazer um trabalho personalizado para você. Então, entender, a gente vai dar um parecer sobre isso, se o negócio ele é replicável ou não sobre isso. E se é franquia o caminho, né? E se franquia o caminho. E aí também, numa análise de franqueabilidade, entender qual que é a capacidade de alcance de mercado. Existe, de fato, espaço para que a marca expanda num volume necessário para sustentar uma expansão, uma franqueadora? Qual é a estratégia territorial de alcançar mercado? Então, tudo isso como é que é o modelo financeiro, como é que vai sobrar dinheiro para todas as partes, franqueado, franqueador, fornecedor. Tudo isso precisa estar no jogo para decidir qual é o caminho de crescimento. Então, no fim do dia, a gente está falando sobre o caminho de crescimento. Eu não terminei de responder essa, eu vou fazer a próxima para terminar de responder essa aqui, porque eu vou dar minha opinião sobre o assunto. Preciso de um consultor de franquias ou posso fazer sozinho? Vamos lá. Sim, é possível fazer sozinho, uma pessoa bem capacitada, pesquisar, beleza, daria. Só que, eu vou fazer um exemplo muito simples aqui. A mãe sempre vai falar que o filho é bonito. Sempre. E o efeito comparativo de alguém externo te ajuda a entender a realidade nua e crua como ela é. E a gente vai falar, cara, esse modelo não está tão bom assim. Não é isso que você está falando. O mercado reage de outra forma. Existem modelos diferentes, mais avançados do que o seu, mais atrativos. Diferencial, né? A gente fala muito sobre isso. A barreira de saída do seu negócio. Quanto menos diferencial ele tem, mais o franqueado vai olhar e falar, não preciso de você, eu consigo fazer isso sozinho e não vai rodar. Como assim, por que eu fiz a brincadeira da mãe falando do filho bonito? Porque você vai falar que o seu produto é o melhor, que a sua marca é a mais bonita, que ninguém faz como você. E a gente cansa de dar dura lá no escritório sobre isso, porque não é bem assim. Então, ter uma pessoa que vai te trazer a realidade é um dos grandes pontos. Por que ter essa pessoa assim? Não só uma opinião externa, porque aí seu amigo que não está dentro vai te falar e se ele for verdadeiro com você, vai estar tudo bem. É entender de números, né, Duas? Que assim, entender do modelo, do jurídico envolvido, não é simples, né? Não é uma decisão fácil. Não é. Você trouxe um tema que eu preciso falar aqui. A maior parte dos empresários tem uma visão turva de qual é o posicionamento dos concorrentes deles. Perfeito. Com uma frequência enorme, a gente encontra lá no escritório, quando a gente está analisando as concorrências dos nossos clientes, e ele já tem uma espécie de conceito pré-definido. Esse aqui é mais ou menos aqui, esse aqui ele não faz tão bem assim, aquele ali não faz... É como se ele tivesse dedicado ali, sei lá, 15 minutos da vida dele para tentar entender um pouco o concorrente dele, criou um conceito, fixou esse conceito na cabeça e usou esse conceito pelos 15 anos seguintes. É a impressão que eu tenho. Então, isso faz com que a visão desse empresário sobre o ambiente que ele está competindo, em grande quantidade, muito turva. Então, trazer quem vai fazer uma análise com um pouco mais de profundidade sobre isso, precisa abrir o ouvido e precisa fazer essa conversa com mais profundidade. Esse é um tema que ajuda a responder essa pergunta. Agora, tem mais itens para responder essa pergunta? Eu acho que assim, tem um outro, assim, eu não sei gerir uma empresa de lavagem de roupas. Eu não sei gerir uma cafeteria.
Eu sei fazer modelagem de franquias. Então, assim, a gente tem que contar com especialistas que fazem aquilo que a gente não sabe fazer, né? Então, você é bom na sua operação. Você é bom para aquilo que você faz. Contratar um especialista para isso, tanto que quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte jurídica, eu não coloco qualquer advogado, né? Eu não coloco qualquer arquiteto para conseguir fazer os projetos do negócio. São pessoas especialistas que vão trazer a sua visão e especialista para o seu negócio. Você quer ter um diferencial, você quer ser mais um no mercado que vai abrir, fazer o voo de galinha e vai quebrar no dia seguinte. Só que não é quebrar com o seu dinheiro, é quebrar com o dinheiro dos outros. Então, sim, existem vários aspectos que a gente precisa fazer sobre isso. Aí vamos listar. Documentar os processos. Um terceiro, olhando para isso, ele consegue entender muito melhor se esse processo é replicável ou se não é. Isso aqui. Modelo financeiro, entender quanto vai se pagar de royalties, qual a taxa de franquia, qual o rebate, no momento que a gente está, a estratégia tributária que você vai passar, contar com um contador especialista para conseguir fazer o seu modelo num ambiente de reforma tributária é super essencial. Um jurídico especializado para fazer um documento que te proteja, né? Então, assim, a gente brinca, a formatação vai custar de 50 a 200 mil. Você não quer investir, você quer que alguém invista isso na sua marca? Né? Você quer que alguém pague 200 mil no modelo seu, que você fez no fundo do quintal, e que esse cara vai quebrar a cara no dia seguinte, e ele vai te lascar depois. Então, você ter um bom contrato, um bom modelo, um bom respaldo é essencial. Né? Então, sendo muito bom. Isso aí não é só o primeiro passo, são alguns passos que tem nesse caminho. Eu diria que eu conto nos dedos da mão, de uma mão, as pessoas que foram autodidatas o suficiente para se dedicar um pouco, porque não dá para ganhar o nível de profundidade, né? A gente faz isso há 14 anos. Mas foi possível, nessas pessoas que cabem em uma mão minha, foi possível estudar, ler muito livro sobre o setor, tem competência em modelar o negócio, em pensar, em fazer as contas e chegar no modelo, tem competência em construir os instrumentos, os manuais, tem competência em fazer análise de um plano de expansão territorial correto. Agora, é muito difícil o empresário que já toca tudo isso ter o tempo de construir esse know-how e fazer isso em um nível de qualidade alto. Por isso que não cabe numa mão o volume de pessoas que foi capaz de fazer isso de maneira autônoma. Então, fazer sozinho, eu acho extremamente arriscado. E só para fechar isso aqui, você está arriscando o dinheiro de outra pessoa, né? Numa coisa que só você está confiando, que você não tem uma validação que funciona, que de fato aquilo ali, que não tem nada que você não percebeu nesse momento. Boa, vamos lá. Qual será a minha receita como franqueador? Como calcular essa receita? Então, quais muito são as bom, fontes gostei de dessa receita que uma franqueadora tem? Excelente. E essa pergunta já presume que essa pessoa entende que é uma franqueadora, é abrir um negócio novo, como a gente já falou aqui. E aí, qual é a receita desse negócio? Primeiro, royalty. O que é royalty? Royalty é uma taxa, às vezes um percentual da venda, às vezes um percentual da compra, às vezes um valor fixo, que o franqueado paga à franqueadora em troca de suporte e continuidade da seção de produto, marca e know-how e suporte da marca. Então, essa é a receita primária da franqueadora. É claro que tem uma taxa inicial, que é a taxa inicial de franquia, muitas vezes chamada de taxa de franquia. Essa é um aporte feito uma única vez no início do contrato, às vezes ela pode se repetir nas renovações. Renovação, né? Mas que ela é paga para que haja a cessão de know-how da marca para um franqueado novo. Então, é uma taxa que, por vezes, na visão do franqueado é caro, mas ela vai pagar lá, sei lá, 40, 50 mil reais uma taxa de franquia. Isso significa um monte de erro e acerto que a marca já teve e que já te ensina a fazer o caminho das pedras com a marca e com produto e com processo e com equipamento e com tudo que já foi testado e errado. Então, isso fica extremamente barato do ponto de vista do franqueado. E para a franqueadora é um valor que entra uma única vez e que precisa ser...
não dá para pegar dinheiro e ir para Disney, não dá para... Ele tem que ser reinvestido na própria franqueadora, porque vai custar você trazer novos franqueados. Então, esse valor... Essas são as duas taxas primárias aqui de uma franqueadora. Eu só queria fazer um adendo aqui, isso não é da pergunta, mas quando... Isso é uma percepção minha, tá? Quando esse valor ele é expressivo para os dois lados, tem coisa errada. Expressivo do lado do franqueado, ele não tá, quando ele tem a percepção de que ele é expressivo, né, que não é muito, ele não entendeu o que ele está fazendo ali dentro e tudo mais. E quando o franqueador conta com esse valor, significa que ele não vive de royalties, que ele depende de franquia para ele parar em pé a operação dele. Isso significa que ele vai fazer algumas vendas que não eram as mais adequadas, porque ele depende de taxa de franquia para o modelo parar em pé. É claro que no início a franqueadora é majoritária a receita dela a venda de franquias. Ela não tem histórico ainda de unidades pagando royalties, a não ser que ele tenha um volume de unidades próprias que a gente converta em franquia e comece a pagar esses royalties do D0 e tudo mais. Acontece em alguns casos, mas quando ele depende da taxa de franquia, quando ela é expressiva ali dentro, a gente tem um modelo estranho. Porque provavelmente não estou tendo unidades rentabilizando o suficiente, que não estão pagando royalties suficientes, e para a franqueadora parar em pé, eu preciso vender novas unidades sempre. Recomendação minha, que a franqueadora ela consiga parar de pé com os royalties, que a receita recorrente dela pare em pé o seu negócio. Porque a taxa de franquia ela é esporádica. Pode ser que uma hora você pare de vender, que você enfrente um vale de vendas ali dentro. Se você depende de novas vendas para você parar em pé a franqueadora, você vai ficar numa situação que você vai começar a ter que vender aquilo que você não queria. E aí tem outras perguntas aqui de franqueado, tudo que a gente vai conseguir conectar essa nesse momento. Então, assim, royalties é o recorrente, na maioria dos casos, né? Assim, seja ele fixo, variável, ele é recorrente. E se a franqueadora parar em pé com ele, a taxa de franquia ela tem várias outras oportunidades para você conseguir reinvestir no negócio. Você gasta para vender franquias, você tem que reinvestir em expansão, você tem gastos para poder implantar essa unidade. Então, se você depende do lucro da taxa de franquia, não é nem dela, para viver, pode ser que você tenha... Então, assim, quando eu falei assim, se ela é expressiva para os dois lados, Edu, para mim tem coisa errada nisso aqui. Muito bom. Eu quero falar de outras duas taxas. Uma é a taxa de marketing ou de publicidade ou fundo de propaganda. É ou não é receita franqueadora? Que essa não é receita da franqueadora, embora seja uma despesa para o franqueado. Porque esse é um recurso sobre gestão da franqueadora para aportar em ações de marca, para fortalecimento de marca, para que beneficie toda a rede. Então, a franqueadora é gestora desse fundo, então isso não é receita que entra para dentro da franqueadora. Então, isso aqui não vai entrar na DRE da franqueadora. Tem uma DRE exclusiva, né? É isso. E o outro é o rebate. O rebate são remuneração, que é legal, que está na lei de franquias, remuneração advinda de fornecedores desde por ele. que expresso na circular de oferta. Exato. Então, assim, cuidado para você copiar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque para que você possa receber rebates dos fornecedores homologados ou qualquer fornecedor, isso tem que estar escrito na circular de oferta de franquia. Porque a lei manda você declarar todas as fontes de receita da franqueadora. Se isso é uma fonte de receita, ela tem que estar expressa dentro da circular de oferta. Se você pegou a COF de outro colega que não colocou isso aí e você cobra, o franqueado vai falar que você está fazendo coisa errada e você está. E ele tem razão. Ele tem razão. Perfeito. E aí, o rebate é legítimo, a cadeia de fornecimento, e qualquer que seja o fornecedor, de remunerar a marca por ela ter dado acesso à venda daquele produto ou serviço para uma rede inteira e, logo, essa remuneração, essa sim é receita da franqueadora e compõe aí a DRE que vai chegar ali no ponto de equilíbrio. E aí, ponto de equilíbrio da franqueadora, não sei se tem essa pergunta aí, Zé? Vai ter, mas eu só queria fazer uma... tome muito cuidado com o rebate, tá, pessoal? Lembra que o que é faturamento para você, normalmente é custo para o franqueado, tá? Não existe almoço grátis nessa vida. Então, assim, se o fornecedor está te passando um rebate de uma compra que o franqueado faz, saiba que, de algum modo, está embutido no preço que o franqueado paga naquele produto. Então, muitas vezes, a franqueadora, pelo volume que ela traz de negociação, ela consegue um preço muito melhor do que o mercado. E que mesmo incluso o rebate, o franqueado ainda paga mais barato do que se ele comprasse sozinho. Super legítimo nesses casos, porque a franqueadora dividiu o ganho dela. Parte ela ganha, parte o franqueado ganha, por conseguir fazer com que isso aconteça. Só que, por vezes, a ganância sobe nisso aí e o meu produto fica mais caro para o meu franqueado se ele comprar sozinho.
Que mérito que você tem em colocar rebate nisso? Você só piorou a vida do seu franqueado fazendo isso. Então não é para você colocar e selecionar somente um fornecedor, somente a sua marca. Vamos supor que você tem uma marca, sua uma loja de copo, e eu pego e só o meu copo pode colocar. Meu copo custa 20, o igual da concorrência custa 10. Porque você quer pegar 10 de rebate nessa história, porque o preço do copo é o preço do copo para todo mundo. Vamos falar de Coca-Cola. A Coca-Cola ela é a mesma para todos. Se você falar para o franqueado que ele só pode comprar a Coca-Cola no mercado tal, no distribuidor tal, e você entubar um rebate sobre aquele ponto ali que a Coca-Cola fique mais cara do que no atacadão, no mercado de bairro que ele está ali, é óbvio que ele vai achar ruim. Esse é o jeito certo de você ferrar o seu modelo e acabar com a sustentabilidade da marca. A ganância de você ganhar, porque assim, o que é receita para um vai ser custo para o outro. Então tem que ser um balanço positivo. Boa. Então minha recomendação, divida o ganho da economia de escala que o seu modelo trouxe, que é seu mérito, franqueador. Você divide o ganho com o franqueado. Você ganha um pedaço, ele ganha um franqueado. Ele compra mais barato. Não precisa comprar tão mais barato assim, ele pode comprar só um pouco mais barato. E aí você ganha um pouco também, porque isso é super sustentável para a franqueadora. A franqueadora ganha dinheiro, ela faz o franqueado ganhar mais dinheiro, porque ela investe mais na expansão do negócio, a marca fica mais conhecida, ela bota pessoas mais qualificadas dentro da franqueadora para dar melhor suporte, e isso vira um ciclo super virtuoso. Então, acho que rebate é bom, mas com cuidado. Né? Assim, a gente tem que ter esse ponto aqui. Eu vou trazer essa pergunta que você falou. Antes da gente ir para essa pergunta, nós temos... Boa. Mais apoiadores desse nosso podcast, que são fornecedores do sistema e fornecedores que a gente valida enquanto franqueador. O primeiro deles é a Brolin Embalagens. Essa aqui. Outra mão. Rapaz, nunca acerto. Essa aqui é a Brolin Embalagens, que é selo carbon free, qualidade de impressão enorme e uma distribuição. E para se você que tem delivery, que precisa empacotar bem o seu produto para ele viajar, a Brolo é a solução. Boa. Falando de fornecedores homologados, pessoal, a importância de ter isso aqui, porque a gente fala da Brolo, porque a gente garante que ela vai entregar a qualidade que a gente precisa em todas as nossas unidades do Açaí Puríssimo. Então, é a empresa que a gente indica e, com sorte, eu vou ter que falar o que o Caio falou nos episódios para trás aqui, você vai ser atendido lá, que os caras são tão bons que estão com planta lotada. Então, você entra na fila de espera lá que você vai conseguir o seu espaço para produzir as suas sacolas, porque os caras são feras. O Brasil inteiro estão comprando mais fábrica para conseguir ampliar a sua atuação e conseguir colocar. A gente conversa direto com o Matheus, o dono da Brolo, ampliando fábrica, ampliando turno para conseguir atender, porque a qualidade deles é imbatível no mercado. Isso é legal de falar, porque é um pedaço de transformar o negócio de franquia, é você selecionar fornecedores homologados, que vão ser os fornecedores que vão atender toda a sua rede para dar padrão, para dar qualidade ao que você vai estar entregando nos diversos pontos de venda que vão nascer. E ter padrão de embalagem é importante, ter padrão de obra é importante. Obra é uma dor de cabeça para todo mundo que já fez, e a Zins resolve esse problema fazendo um plano de pagamento certinho, com acompanhamento cronograma, com fornecedores espalhados pelo Brasil inteiro, para que o franqueado tenha menos... dor no processo de obra, que é um processo normalmente traumático. E traga mais previsibilidade aí para essa jornada. Boa. E como é que você valida se a operação está boa se você está longe? Seu cliente oculto faz isso para você. Então, seu cliente oculto é a gestora de vistoria das suas unidades, com disponibilização de clientes ocultos que não são identificados. Então, ele pega a loja como ela está ali, funcionando naquele momento, e consegue validar isso para você em todo o território nacional. Desse modo, você consegue validar que a sua operação está seguindo os seus padrões, porque franquia é padrão, então você garante padrão com o seu cliente oculto. Excelente. Bora lá? Bora. Para a última. Última pergunta. Então, você é expulso hoje. Qual é o ponto de equilíbrio da minha franqueadora? Era que você queria que eu fizesse aqui. Moleque, eu tive que selecionar, eu tenho mais um monte aqui, mas a gente vai fazer parte 2, 3, 4 aqui dessas. Tá. Mas qual o ponto de equilíbrio da franqueadora? Qual o ponto de equilíbrio da franqueadora? Responda como um bom consultor. Depende. O que eu quero dizer sobre o ponto de equilíbrio é que ele significa que a franqueadora tem custos. E ela tem custos. E esses custos são de gente qualificada para ajudar a rede a ter sucesso. Seja consultor de campo, seja auditoria, seja treinador, seja gente do marketing. Tudo isso é gente imbuída da missão de fazer o franqueado ter sucesso. E aí, a receita da franqueadora vai crescendo percentualmente, à medida que vai crescendo o volume de unidades, a receita vai crescendo.
E essa estrutura de gente, de ferramentas e de viagens para dar suporte ao franqueado também vai crescendo junto. Então, não é que uma franqueadora nasce deficitária e ela fica deficitária até atingir múltiplas unidades. Não, ela vai ali acompanhando, ela só não vai dando dinheiro. É só isso. E assim, depende da velocidade, né? Assim, não tem É isso. muito... a gente falou assim, taxa de franquia é receita ou não é da franqueadora? Cara, se você... Ela é. Normalmente, com royalties, você vai ter um ponto de equilíbrio mais, assim, alongado, né? Porque, assim, os royalties eles são um pedaço do faturamento que essa unidade traz ali. Mas se você consegue ter uma constância de vendas, pode ser que você consiga suprir o ponto de equilíbrio com a taxa de franquia. Né? Vamos fazer uma conta assim, uma loja contribui, na média, ali, com R$5.000 de royalties por mês. Né? E você vendeu uma franquia com uma taxa de franquia de R$50.000. É como se tivesse 10 lojas operando. Naquele modelo, naquele momento presente, da taxa do dia zero, é como se tivesse 10 lojas ali operando. Né? Então, você vendeu 2, são 20 lojas. E repara... fazendo sua conta, estou fazendo sua conta do royalty. Se eu estou com R$5.000 e eu tenho 10 lojas, a minha franqueadora fatura 50 mil. Pô, 50 mil de faturamento é um faturamento baixo para qualquer negócio, certo? E logo, eu tenho que ter estrutura de gente para dar conta de dar suporte para 10 franqueados. Então, e gente, para dar suporte, é gente qualificada, logo. Então, repara que essa conta não fica fácil. E aí, voltando para a origem da pergunta, a gente está criando aqui todo um contexto em torno dela, mas eu já vi ponto de equilíbrio de franqueadora que tem indústria atrelada ser ali na casa de 20 unidades. E já vi franqueadora que era 100 unidades. Só empatava quando alcançava 100 unidades. E qualquer coisa nesse meio do caminho é possível. Ali entre 20 e 100, qualquer coisa é possível. Para ter uma média ali na faixa de 40, 50 unidades é onde a franqueadora começa a ser rentável. E eu acho que como a gente falou no... Claro, você quer saber qual momento que zera isso aqui, você não entrou para zerar. Você entrou para ganhar dinheiro com franqueador. Você entrou para ter loja. Né? Então, assim, acho que é legal você ter essa ótica e aí depende muito do modelo para modelo, quanto você vai receber de royalties, qual que é o seu custo ali dentro. Por isso a modelagem é muito importante para entender se franquia é o canal. Porque por vezes a gente fala assim, cara, você vai ter ponto de equilíbrio com 45 unidades, vai ganhar dinheiro mesmo lá com umas 200. O cara tá maluco, eu vou ter 200 unidades nisso aqui. Eu queria ter umas 30. Então franquia não é o canal para você. Então encontrar o ponto de equilíbrio, eu acho que é muito mais sobre ter uma noção de qual o tamanho que o seu negócio tem que ter para dar dinheiro suficiente para aquilo que você está fazendo por ele. E não para zerar a conta. Então, assim, a preocupação não é zerar, tá bom? A não ser que você tenha, assim, já vi um caso ou outro ali, que a franquia não é o foco de lucro. Porque você tem uma puta indústria que você precisa desovar produto no mercado e o canal de franquia é o que você vai fazer e você não está muito olhando para o ponto de equilíbrio da franqueadora e sim para uma dominância do canal de distribuição e aí você usa a franquia como canal, beleza. Você, assim, não é muito caso ali, mas você não está para ganhar dinheiro como franquia. Então tem que ter unidade, né? É perfeita essa sua posição, porque eu ia falar um pouco sobre essa diferença de ter uma indústria. Talvez dentro da estratégia dessa marca que você está falando, a franquia é um canal e, de fato, precisa ser cuidado, igualzinho a gente está descrevendo aqui, mas ele tá dentro da estratégia dele, ele ganha dinheiro no produto que ele vende da indústria. Então, no fim, sei lá, a gente tem casos de chocolate, de produtos de beleza, que os detentores da indústria expandem e tem dinheiro na franqueadora e tem dinheiro na indústria. E aí, assim, tem franquia sem royalties no mercado? Tem. Como é que vai dar ponto de equilíbrio? Nunca, né? Não tem receita, né? Franqueador de taxa de franquia, uma hora para de vender, não tem. Então, assim, é como você olha o modelo. Com certeza, está embutido no produto. Ela tem uma indústria por trás e franquia foi o canal. Então, você tem que olhar o modelo como um todo para entender como que isso para em pé. Mas uma fonte de receita que a gente passou, ou ela vai ver de rebate de um fornecedor que vai colocar isso para dentro, quer dizer, uma indústria do próprio grupo que vai estar abastecendo. Então, assim, depende, né, Edu? Não tem um ponto claro, mas que ninguém entra para ponto de equilíbrio e é importante fazer um estudo claro antes para você entender o tamanho que o seu negócio tem que ter e qual que é a dificuldade. Vamos imaginar que você precise ter 500 unidades. Nunca vi, tá? Ponto de equilíbrio em 500 unidades. Tenso. Para chegar em 500 é uma jornada violenta. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses números mágicos do mercado e tudo. Mas, assim,
Cara, 50 unidades, você começa a tirar a cabeça d'água no modelo mais médio do médio, do médio, do médio. 50 unidades, tira a cabeça d'água. E para mim, a mensagem principal dessa pergunta é desafiador você ter 50 unidades. Não é fácil. É desafiador você chegar nesse ponto de equilíbrio. E aí, por isso que a gente volta à pergunta original de, sabendo que o ponto de equilíbrio é mais ou menos esse, faz sentido para mim ir para o franchising? É isso. Faz sentido para mim? Só vai me dar dinheiro na casa das centenas de unidades? Dinheiro de verdade vai começar a dar na casa das centenas de unidades? Faz sentido isso? Tem mercado? Eu quero abraçar essa jornada. Por isso que, na hora de decidir qual caminho de expansão seguir, esse aspecto que a gente está falando aqui precisa estar na conta. E precisa participar da decisão que você está fazendo sobre o formato de expansão do seu negócio. Boa. E com isso a gente finaliza então esse nosso episódio. Com certeza traremos, eu gostei bastante desse tipo de episódio com perguntas aqui, porque são demandas que vêm para a gente conseguir apoiar e a gente está aqui para esclarecer dúvidas. Então, melhor do que um episódio falando só de um assunto, a gente fala de 10 assuntos num episódio só aqui dentro para vocês. É isso. Cadê a nossa câmera central para despedir os dois juntos aqui? Valeu demais, gestores! Valeu, gestores! Até a próxima! Um abraço, pessoal. Valeu! Valeu!